Há quanto tempo você não encontra tempo para respirar? A sua agenda e as suas finanças não estão equilibradas e os seus relacionamentos não estão fluindo com tranquilidade? Há quanto tempo você não se sente verdadeiramente em paz, pleno e conectado com Deus? Será que você não está sendo escravo da sua agenda? Precisamos fazer uma pausa, realinhar as prioridades e fazer mudanças. Talvez seja a hora de simplificar a vida. Esse é o tema da nova série de palestras da Comunidade Luterana Apóstolo Pedro. O tema do dia 19 é de sufocado a sob controle, dominando as suas finanças. Nós estamos na terceira semana da série Simplifique, e como vocês também já podem ver, o assunto de hoje é de sufocado a sob controle, dominando as suas finanças. A maior parte das vezes que nós aqui na Apóstolo Pedro tratamos a questão das finanças, o assunto ficou comigo. E eu gosto do assunto, mas não necessariamente precisa ser eu a trabalhar isso, mas eu gosto do assunto. E a última vez que eu trabalhei o assunto, ou uma das últimas vezes, folheando meu computador, eu lembrei de uma das vezes que eu falei sobre isso, e a decisão que eu tomei naquela semana de preparo da pregação foi que eu tinha que vender a minha moto. Eu sonho com moto desde que eu me lembro por gente. Quando eu era criança, o meu sonho era ter uma XLX 350. E quando meu mundo se abriu, e eu descobri que tem motos bem melhores que as Hondas, e que tem motores um pouquinho maiores que os 350, eu realizei o sonho de ter a moto. E preparando as pregações, então, da outra vez, eu disse, a despesa que a moto me traz está atrapalhando o meu planejamento, nossa organização financeira como família. Eu disse, tenho que vender a moto. E aí lutei com isso por um ano, talvez. Botei ela à venda e ficava torcendo para ninguém ligar e querer comprar. E um dia apareceu alguém que comprou a moto. E aí entreguei a moto na garagem lá do nosso prédio, subi. Graziela olhou para mim e disse, o que é isso no teu olho? Nada, mulher. E no outro, também não é nada. Gaúcho não chora, no máximo ele tem cisco nos dois olhos ao mesmo tempo. Não, eu não chorei, eu estou brincando com essa parte. Mas tem algumas coisas da nossa vida financeira, acho que não só da vida financeira, de diversos aspectos da nossa vida, que deixá-las para trás exigem de nós renúncia. A moto está no meu planejamento, para daqui a 2, talvez 3 anos eu vou comprar outra. Estava tudo certo para eu comprar ela agora na venda do nosso apartamento. E aí o apartamento que a gente achou para alugar, nesse meio tempo do outro apartamento ficar pronto, fica a 3 quadras da igreja, não tem uma justificativa razoável para dizer preciso da moto porque eu tenho que me locomover. E a segunda coisa, só tem uma garagem no apartamento, eu não tenho onde deixar a moto. Mas ela está no meu sonho. Mas vai ficar dentro de um planejamento financeiro que a gente pode suprir. Dominando as suas finanças, quer dizer que tem decisões que a gente precisa ir tomando ao longo da nossa vida, para que a gente domine sobre as finanças, não o contrário. Eu não vou perguntar isso, não vou fazer vocês responder isso, mas eu posso apostar que alguns de vocês talvez não possam dizer que vocês têm as contas de vocês dominadas. Talvez são elas que dominam vocês. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho hoje à noite. O livro, a série está baseada num livro do Bill Hybels, também com esse título. E o Bill Hybels diz no livro dele que ele ouve frases desse tipo o tempo todo. Sinto-me sufocado. Estou sufocado pelas contas. Estou sufocado pelas dívidas. E ele diz, não há como simplificar a vida se a sua relação com o dinheiro estiver fora do controle. A gente tem encontrado também na Pedro algumas situações no aconselhamento.
de pessoas que vão nos relatando coisas muito parecidas com essas, dizendo, parece que vai apertando e todas as outras coisas começam a ser problema, e a gente perde a paciência, a gente se irrita mais facilmente. E quando a situação é numa família, num casamento, elas, via de regra, vão virar problema entre o casal. E algumas dessas pessoas têm vindo para nós e a gente não tem dinheiro para solucionar os problemas, mas a gente tem alguns irmãos muito queridos que têm nos ajudado, inclusive a fazer essas pessoas reorganizar suas finanças. E se você chegar à conclusão hoje à noite que você talvez precisa de ajuda nessa área, não deixe de procurar a gente. Nós temos algumas pessoas da comunidade que trabalham nessa área de finanças e podem ajudar vocês a minimamente organizar todas essas coisas de orçamento, de entrada e saída que vão facilitar a tua vida. Ninguém vai ter dinheiro para resolver o teu problema, isso eu também posso garantir. Mas tem pessoas que vão poder ajudar. A constatação para nós é essa, que também entre os nossos, entre vocês e alguns que frequentam a comunidade, a questão das finanças também começa a ser problema. E eu também, assim como em outras áreas da nossa vida, o número das coisas que não vêm para nós pastores no aconselhamento, é muito maior do que aquelas que vêm. Alguns corajosos conseguem chegar para nós e dizer, pastor, nós estamos com problema nessa área. A maioria vai empurrando com a barriga e às vezes quando a coisa estourou de vez, quando não tem mais solução aos olhos humanos, elas se tornam públicas. Não deixa chegar nesse ponto. Se você tem alguma dificuldade com essa área, procure a gente. Dinheiro nós não temos. Mas nós temos como ajudar vocês em algumas coisas. A constatação, então, para nós também é essa. Sabedoria popular vai dizer, através de um ditado em alemão, que o William cita de vez em quando aqui. William diz, traduzindo para o português, o ditado, quando a falta de dinheiro bate na porta da frente, a felicidade vai embora pela porta de trás. A sabedoria popular diz, se faltou dinheiro, se essa questão não estiver organizada, vai ter conflito em outras áreas e não vai ter como simplificar, não vai ter como resolver algumas questões talvez muito mais básicas do que essa, se isso não for resolvido. A cultura também vai falar a respeito disso. Tem uma música do Barão Vermelho que o título dela é Amor para Recomeçar, e eles vão cantando na música, eu te desejo não parar tão cedo, eu te desejo que você tenha muitos amigos, mas que em algum você possa confiar. E numa das estrofes da música ele vai cantar assim, desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem? É você que manda no seu dinheiro? Ou é o contrário? E se a gente já quiser ampliar a nossa questão, será que é você mesmo que precisa mandar no seu dinheiro? Ou será que no seu dinheiro também Deus quer mandar? E se Deus quer mandar, você vai permitir isso? Nós temos problemas em colocar as coisas no seu devido lugar. Essa semana, ouvindo a Rádio Gaúcha, que eu continuo ouvindo mesmo longe do Rio Grande do Sul, Giane Guerra, que é a editora de economia do grupo RBS no Rio Grande do Sul, trouxe uma estatística de um mutirão de renegociação de dívidas. A coisa no país tomou proporções tais que já tem que ter mutirão para que as pessoas tentem lá resolver as suas questões de crédito, geralmente pessoas que estão com a vida muito enrolada nessa área. E ela diz que a PUC, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa com 380 pessoas que compareceram a esse lugar. E a pergunta deles era, vocês conhecem, vocês sabem, vocês conseguem identificar
a origem do problema financeiro de vocês? Vocês não estão mais dando conta porque vocês assumiram um empréstimo consignado com desconto em folha? Vocês se excederam no limite da conta corrente? É o cartão de crédito? E as pessoas foram respondendo dentro dessas questões que geralmente prejudicam a vida financeira das pessoas. E ela diz que o que surpreendeu os pesquisadores foi de que em torno de 60% dessas pessoas não sabiam dizer de onde vinha a dívida deles. Eles deviam para uma instituição financeira, mas não sabiam dizer se era a modalidade, era crédito consignado, se era cartão de crédito, se era o limite do cheque especial, ou se era qualquer coisa assim. Simplesmente porque a cultura é ir fazendo, é ir gastando. E aí nós, brasileiros, nós temos muitos problemas com isso. Em outras nações parece que é um pouquinho diferente. Eu não vi se o Scott e a Patsy estão aí. Mas eles falaram algumas vezes de como isso para eles, como canadenses, salta aos olhos. De que aqui a gente não está muito preocupado. Se pode parcelar, não faz mal se forem 25 vezes. E a gente nem calcula muito se tem juros, se não tem juros. Afinal de contas, eu mereço. Eu não quero generalizar e deixar talvez algumas questões que precisam ser assim na vida de alguns de vocês, botar isso tudo no mesmo saco. Mas tem algumas coisas que a gente só consome porque a gente foi estimulado por uma propaganda que diz: você precisa ter um celular melhor, você precisa ter o carro melhor, você precisa tudo isso. E a gente vai consumindo essas coisas. Nosso assunto é de sufocado a sob controle. Como nós podemos resolver esta questão? O Bill Hybels vai dizer que tem uma coisa que é anterior a qualquer possibilidade de resolução do caso. Ele diz: nós entendemos pela Escritura que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, em função do pecado, rompeu o relacionamento com Deus. Está afastado e é sujeito ao pecado por isso, porque rompeu a sua relação com Deus. E a primeira coisa que é necessária, e isso o texto do apóstolo Paulo, que nós lemos na saudação, dizia: é necessário que o ser humano reconcilie-se com Deus. E para isso Jesus vem e é a ponte agora pela qual nós passamos e podemos voltar a ter um relacionamento saudável com Deus. E ele diz: beleza, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, em algum momento da sua vida, elas vão, conhecendo Deus, tomar a decisão de dizer: é verdade, nós precisamos de uma reconciliação com Deus, o pecado nos afasta dele, Jesus nos aproxima, e tomam uma decisão sincera de seguir Jesus. Eles, mas não acontece simultaneamente uma decisão de entregar o bolso. Ele usa outras palavras, e o pastor Sérgio Schaefer, que alguns de vocês conhecem. Já na década de 80, 90, 2000, quando eu conheci o Sérgio dizia: as pessoas se convertem, mas o bolso delas leva mais tempo para se converter. Bill Hybels está dizendo isso, que uma reconciliação com Deus todos nós queremos, e quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós tomamos a decisão de segui-lo. Mas isso não significa automaticamente que a nossa vida financeira foi reconciliada com Deus, porque a gente entrega o coração, mas não entrega o bolso, porque a gente entrega o coração e não entrega a conta corrente. Ou talvez se algumas contas correntes fossem entregadas, Deus ia dizer: devolve ela quando estiver no azul, porque você que colocou nessa situação. E ele diz: a questão é essa. Nós precisamos de uma reconciliação financeira com o nosso Deus. Ele diz que tem 5 passos centrais, 5 pontos que nós precisamos tomar consciência se nós queremos reorganizar.
se nós queremos simplificar a nossa vida no que diz respeito às questões financeiras. A primeira delas é: creia que tudo que você tem vem de Deus. E isso apareceu também nas músicas do louvor hoje. Creia que tudo que você tem vem de Deus. Eu desconfio que a maioria das pessoas, mesmo frequentando uma igreja, mesmo sendo sinceros na sua espiritualidade, continuam pensando que elas têm o que elas têm porque elas são melhores do que outras. Eu sou melhor administrador e por isso eu posso cuidar disso e eu constituí esse patrimônio. Eu sou intelectualmente privilegiado e eu me sobressaí na minha turma e por isso eu vou ter sucesso na minha vida empresarial, vou ser um bom funcionário. A gente acha que é o nosso esforço, afinal de contas eu trabalho 12 horas por dia, enquanto o fulano trabalha só 6 horas e olhe lá. É claro que eu vou ter que ganhar mais do que ele. E a gente continua pensando que é só isso. Isso faz parte. É você trabalhar para você ter, você se dedicar a aprender, você colocar em prática as coisas que você aprendeu. Deus nos deu tudo. Tiago capítulo 1, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar na Bíblia, mas também vai estar projetado, diz assim, Tiago 1, 16 e 17. Meus amados, não se deixem enganar. E aqui o engano, eu acho que ele é um auto-engano, não precisa ninguém de fora vir dizer isso para nós, a gente acredita isso sem ninguém dizer. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. O que o apóstolo Tiago defende aqui com esse versículo muito curto é: Deus nos deu tudo. E se mesmo assim a gente, talvez no comparativo com outros, tenha uma capacidade de compreender as coisas melhor, consiga se dedicar mais às coisas, tenha ímpeto para as coisas, ainda assim, tudo que nós temos e tudo que nós somos é presente de Deus. E você pode talvez pensar um pouquinho naquela noite, que você deitou e estava quente. E de madrugada começou a soprar aquele ventinho gelado. E você acordou todo obstruído. E a cabeça doendo. E você pensou: não vou para o trabalho hoje. Uma brisa suave faz você ficar resfriado, faz você ficar gripado. E você não controla mais nada da sua vida. Mas você estufa o peito, dizendo: eu trabalho, eu sou mais inteligente. Tudo que nós temos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Segunda coisa que é necessária para que a gente passe por uma reconciliação financeira com o Pai. Alegrem-se com a provisão que Deus te dá. Se a gente vive nessa época de consumismo e a gente é estimulado por cada propaganda que passa na televisão a comprar alguma coisa diferente do que a gente tem. E se a gente comprar hoje, amanhã vai ter outra propaganda dizendo que aquilo que você tem não é suficiente. Se a gente é estimulado por tudo isso, a consequência natural é que a gente comece a ficar insatisfeito com tudo aquilo que a gente tem. As propagandas vão nos tentando, e aí aparecem algumas palavras que eu já disse outras vezes: liquidação e promoção. São palavras diabólicas, na minha opinião. Se alguém trabalha no comércio, tem um comércio e usa essas palavras, não ouça essa parte agora. Você precisa das palavras para sobreviver. Liquidação e promoção são aquelas palavras que fazem a gente comprar por impulso. E a gente lê aquelas palavrinhas e parece que a porta da loja vai crescendo na nossa frente. E a gente entra. Não, a gente não, porque isso é coisa das mulheres, certo?
E as mulheres entram. E daqui um pouco elas voltam para casa de uma caminhada de 15 minutos que iam fazer no calçadão, com 18 sacolas cheias de pares de sapato. Eu estou falando de uma maneira generalista agora, isso não acontece lá em casa. A Kátia do William diz que os homens só têm brinquedinhos mais caros que as mulheres, né? Aí eu acho ruim quando a Graziela volta para casa com um sapato que ela comprou numa liquidação. E aí eu quero gastar X reais numa moto BMW mais uma vez. Mas eu já tenho uma estratégia. Antes desses 2 anos eu vou fazer um bazar com os sapatos dela. Eu tenho a impressão que eu tiro para a moto e para o seguro do primeiro ano. Alegre-se com a atual provisão de Deus na sua vida. Para quem não nos conhece, isso não é assim. Eu estou brincando com a situação, só para quem vai nos assistir no YouTube. Não é assim, eu estou só brincando. A gente vive insatisfeito. E isso acontece porque a gente vai se comparando com as outras pessoas. A gente convive com algumas pessoas com poder aquisitivo muito maior que o nosso. Falando agora da nossa família. Alguns amigos lá de Três Coroas que tomaram outros caminhos na sua vida profissional, são muito bem-sucedidos. Na escola, o Heitor estuda no colégio evangélico, um colégio onde boa parte da elite da cidade tem os seus alunos. E se nós quisermos viver no padrão que essas pessoas têm, 2 coisas vão acontecer muito rapidamente. Nós vamos nos endividar. Ou nós vamos viver frustrados porque a gente não dá conta de manter esse padrão de vida. É difícil. É difícil a gente olhar para o todo da nossa vida e dizer, Deus está nos dando isso nesse momento. E com isso nós vamos viver, com isso nós vamos nos alegrar, se nós reconhecemos o primeiro ponto, que tudo que nós temos vem de Deus. O segundo ponto deveria ser uma consequência natural. Bom, a gente deseja coisas diferentes. E aí é do ser humano sempre achar que o pasto, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículos 11 até 13, que ele aprendeu o segredo de fazer isso. E talvez se você não conhece o contexto histórico desse texto, Paulo não está escrevendo isso quando ele está num veleiro cruzando o mar e indo para a Itália, porque ele está tirando um tempo de férias na Itália. Paulo não está escrevendo isso porque agora ele pregou numa igreja e alguém abençoou ele com um carrinho 0 quilômetro. Paulo está escrevendo esse texto quando ele está acorrentado em prisão. E ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade e ter fartura. Aprendi o segredo, quer dizer, tem um segredo para a gente aprender nisso. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Se nós queremos uma reconciliação financeira, se nós queremos colocar as nossas finanças no lugar certo, nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Isso pode não ser o que você sonhou. E se não é o que você sonhou, continua orando para Deus fazer alguma coisa diferente. Talvez Ele faça você ter a ideia para um negócio que vai te dar milhões. Continua orando. Mas enquanto isso não acontece, vive com aquilo que você tem. Te alegra com aquilo que Deus está te dando. Terceira coisa, honre a Deus dedicando-lhe os primeiros 10% de tudo. As 2 primeiras partes são fáceis. A gente adequa o nosso orçamento, a gente tenta viver dentro daquilo. Pizza agora a gente pede só uma vez por mês. Lanche depois do culto, só no Natal. A gente consegue reconhecer que Deus nos dá todas as coisas.
Mas agora colocar Deus em primeiro lugar, dar os primeiros 10% para Deus, como uma maneira de nós honrarmos Ele. Ah, mas aí já é demais, pastor. Já vem os pastores falar de dinheiro de novo. Ageu capítulo 1, versículo 6, nós lemos ele em uma série não faz muito tempo. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. E Deus diz, vocês me deixaram em segundo plano. E o resultado é que vocês trabalham, mas não vai dar certo. Malaquias capítulo 3, outro texto que é bastante conhecido quando se fala de dízimo. Deus começa perguntando, será que o homem pode roubar a Deus? E ele mesmo responde dizendo, sim, pode. E vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas que vocês não entregam. Dízimos e ofertas, quer dizer, tem duas situações ainda que nós podemos deixar de honrar a Deus com aquilo que Ele coloca na nossa mão. O texto que nós queremos olhar é Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, onde o autor de Provérbios diz assim, honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ah, bom, ficou fácil agora, né, pastor? Eu não planto mais nada lá em casa. 2 semanas atrás eu falei disso, né, que nós somos uma comunidade urbana, ninguém planta mais nada, a gente não faz culto da colheita, a gente faz culto de ação de graças. Tá bom, não vou plantar nada mesmo, tá tranquilo. O contexto está dizendo que é aquilo que você trabalha. Foi escrito para pessoas que trabalhavam em plantações, que plantavam e colhiam. Se essa não é a tua realidade, aplica ela para o teu trabalho, seja o que for que você faz. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deus quer os 10 primeiros. Deus não quer a sobra disso. Na reunião do presbitério essa semana a gente estava falando que, eu não lembro exatamente agora quem falou, mas a história foi mais ou menos assim. Que a situação econômica está tão ruim que depois que a gente paga todas as contas, não sobra nem para deixar contribuição na igreja. O texto está dizendo o contrário. Está dizendo que a primeira coisa que a gente deve fazer é isso. E tem de novo uma promessa, assim como tem em Malaquias, assim como tem em Ageu. Se você fizer isso, você vai experimentar celeiros cheios. E a gente, como família, pode dar alguns testemunhos a respeito disso. Tanto a Graziela quanto eu, nós somos dizimistas antes de nós nos conhecermos e constituirmos uma família. É compromisso nosso. Muito antes de eu estudar teologia, ou de eu ser pastor, ou qualquer coisa nesse sentido. E Deus não deixou faltar. Há uns 2 anos atrás, nós tomamos a decisão lá em casa que a Graziela sairia do trabalho dela. E isso correspondia assim, a não entrar o pagamento dela todo mês, correspondia a mais ou menos 50% da nossa renda. E a gente lutou com isso. A gente teve que readequar algumas coisas do nosso orçamento. A gente teve que deixar algumas coisas de lado. Mas hoje, agora, 2 anos e pouco depois, a gente olha para trás nisso e chega à conclusão de que a decisão que foi tomada lá diante de Deus, em oração, Deus honrou isso. E a gente pode ter o nosso apartamento quitado. A gente pode ter uma certa estabilidade nas coisas, claro. A gente tomou decisões lógicas, racionais para equilibrar as coisas. Nós não continuamos vivendo como se nós ganhássemos a mesma coisa. Mas em nenhum momento Deus ficou em segundo plano nisso. Honre a Deus, dedicando a Ele os primeiros 10% de tudo que você ganha. E talvez aqui a gente precise dizer para vocês,
provem a Deus. Provem a Deus. Comecem a fazer isso. E vejam se os celeiros não vão estar cheios, se não vai transbordar vinho. Quarto ponto. Separe uma parte da sua renda em uma poupança. Se a gente não está dando conta nem de deixar a conta no azul, separar 10% para Deus e mais 10% uma poupança, agora o pastor enlouqueceu. Tem um princípio que eu não descobri de onde ele vem, e hoje de manhã, quando eu falei sobre esse assunto no culto, o pastor Geraldo, pastor aposentado, que congrega aqui, ele disse: eu li isso há uns 50 anos atrás, e eu coloquei isso em prática. E hoje eu sou um dos poucos pastores da minha geração que tem uma renda garantida, tenho casa própria, posso trocar o meu carro todo ano. Não, o carro todo ano ele não falou, mas ele troca. 50 anos atrás, ele descobriu essa ideia de 10% para Deus, 10% economizado para o futuro, e com 80% ele viveu com a família. E ele chega na idade de se aposentar, ele tem patrimônio suficiente para não se preocupar em demasia com as coisas que vão acontecendo. Mas veio uma grave doença na vida. Bom, isso nenhum de nós controla, e dependendo como você guarda dinheiro, dependendo de quanto você guardou, se você precisar pagar alguns dias de UTI, seu dinheiro foi rapidinho. 10 para Deus, 10 para uma poupança, para garantir as coisas do dia a dia, para pensar no futuro, para melhorar a aposentadoria. A maioria de vocês trabalha com carteira registrada e vocês ainda têm o benefício de poder descansar com o INSS, que vai garantir o futuro de todos vocês. Nós pastores somos autônomos, a gente tem que ainda pensar de outras maneiras como fazer isso. 10 mais 10 mais 80. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, nós também já usamos esse texto em outra série, diz assim: observe a formiga. Palavra preguiçosa a gente não gosta de ouvir, né? Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. A gente tem esse hábito do dízimo como uma das primeiras coisas. A gente tem boletos que vencem antes, eu acho, da gente entregar o dízimo, mas ele está lá. Depois disso, nós temos, dá um pouco mais de 10% que a gente consegue guardar com outras coisas. Tem duas poupanças que a gente tem que saem automaticamente da nossa conta corrente. Está programado. Caiu o dinheiro lá, sai para essas duas poupanças. Depois a gente se resolve com o resto. As duas poupanças, uma é do Heitor, porque a gente tem pensado no futuro dele, e uma é para férias. A gente não tem 13º como pastor, a gente é autônomo, a comunidade nos remunera, mas nós recebemos 12 vezes no ano. Chega o período das férias, se a gente não guardou, a gente passa férias com cartão de crédito. Não é uma boa ideia. Uns 10 anos atrás, quando a igreja mudou isso, nós decidimos lá em casa que a gente tiraria um valor todo mês que seria para as férias. Tem anos que nós não gastamos nada nas férias, que a gente vai para a nossa casa, vai para a casa dos pais da Graziella, só gasta com comida. Outros anos nós fazemos viagens um pouco maior, onde vai o dinheiro que a gente guardou durante esse tempo. Se não fosse assim, as dívidas cresceriam. Separe uma parte da sua renda em uma poupança. Quinto ponto que o Hybels coloca no livro como necessários para uma reconciliação financeira com Deus. Ele diz: ouça o sussurro de Deus
relacionado a você aplicar os recursos que você está guardando para impactar o reino de Deus. E ele conta uma história que um dia ele estava num café que ele frequenta. Normalmente ele disse que ele estava tomando café, estava escrevendo algumas coisas no computador dele. Ele disse que ele ouve Deus dizendo: dá uma gorjeta especial para a garçonete que está te servindo. Ele disse que conhecia a mulher, sempre atendia ele, e ele calculou rapidamente: normalmente eu dou 10% do que eu gasto de gorjeta, uma oferta especial para ela vai ser 30%, vou subir a gorjeta e vou deixar 30% para ela hoje. E quando ele está calculando quanto vai dar isso, ele ouve Deus dizendo: dá $100. E ele diz que aí já doeu um pouquinho mais, né? $100 são $100. E ele diz que escreve um bilhetinho, coloca a nota de $100 embaixo da xícara do café e sai. Alguns dias depois, ele volta lá naquele café, a moça atende ele de novo, sorridente, e tudo vai transcorrendo como normalmente acontece. E ele diz: quando eu fui sair, quando ela trouxe a conta para mim, tinha um bilhetinho dela. Ela diz: Pastor Hybels, o senhor não sabe o que o senhor fez por mim com aqueles $100. Naquele dia eu recebi a ligação que o meu marido tinha fugido de casa, levando todo o nosso dinheiro e o nosso carro, e eu não tinha dinheiro nem para comprar leite para os meus filhos. Impacta ou não impacta? Quando diante de uma situação dessas, de repente alguém deixou um valor para você. Bill Hybels diz: se nós queremos uma reconciliação financeira com Deus, se nós cremos que Ele vai dando tudo que nós temos, a gente precisa estar atento para aquilo que Ele vai pedir para a gente fazer. E se você não guardou aqueles outros 10% para pensar no futuro, talvez Deus nem vá te usar, porque Ele não vai pedir para você dar o que você não tem. Não são coisas simples, são coisas que a palavra nos revela, mas que dependem de uma decisão nossa. Semana passada o pastor Rafael falou que reorganizar a agenda só depende da gente, né? Talvez não tenham sido bem essas palavras, mas a ideia era essa. Reorganizar as nossas finanças depende só de nós. Elas não estão ligadas ao momento econômico que a gente vive. Elas estão ligadas a uma decisão que nós tomamos em amor e por temor ao nosso Deus. Talvez doa, porque a gente vai ter que deixar coisas de lado, a gente vai ter que tomar decisões por uma coisa em detrimento de outras, que talvez a gente goste. Mas para simplificar a nossa vida, tem decisões a respeito das finanças que nós precisamos tomar. Deus continua sendo o mesmo, que nos dá tudo. E eu tenho certeza que Ele tem interesse também que você organize. Eu sei que Ele tem interesse em te ajudar nisso, para que a tua vida seja mais fácil, que seja simplificada. É hora de decisão. E a gente falou então de 5 pontos, dizendo: creia que tudo que você tem vem de Deus. A pergunta nesse tópico você consegue dizer: tudo o que chegou a mim por meio das mãos amorosas de Deus chegou? Você consegue olhar para as coisas ao teu redor, para aquilo que você tem, para aquilo que você já constituiu de patrimônio, para o teu trabalho, para a tua família, talvez até mesmo para as dívidas que você tem hoje. E você consegue dizer: Deus tem me dado tudo, sem estufar o peito, sem bater no peito e dizer: tem mérito meu nisso. A segunda coisa foi: alegre-se com a provisão que Deus faz.
Você consegue dizer isso, chega de viver como família, além da provisão que Deus está nos dando. Você consegue sentar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos e dizer, gente, nós precisamos viver com alegria, com satisfação dentro disso que nós temos hoje. Pode ser que o mês que vem, o ano que vem, Deus mude esse cenário. E você se adapta de novo, mas você consegue dizer isso. Nós vamos viver com aquilo que Deus tem nos dado. Você consegue tomar a decisão de tirar 10%. Os primeiros 10%. E dizer, com isso aqui eu estou honrando ao Deus que me dá tudo. Você consegue tirar mais um valorzinho. Para dizer, isso aqui nós vamos guardando. Porque pode ser que a gente precise para alguma coisa. Pode ser que a gente planeje férias em algum lugar. E planejar férias pode ser que você vai guardando dinheiro para usar daqui a 10 anos, não tem problema. Se você guardar por esse tempo, você vai ter ele. Se você não guardar, você vai continuar sonhando. Você consegue dizer para Deus, meus ouvidos estão atentos para o teu falar, dirigindo onde eu coloco os recursos que você colocou na minha mão. Meu desejo é que vocês não só concordem com aquilo que foi falado, que vocês decidam e coloquem isso em prática. Ontem à noite, Graziela e eu estávamos olhando televisão lá em casa e tem um programa que a gente gosta de assistir, chamado Irmãos à Obra. Não é de nenhuma igreja, se você não assistiu, não é porque fala de irmãos, que é bíblico, que é santo, não é isso. São 2 irmãos que reformam e vendem casas. E eles chegaram numa casa e conversando com a esposa e com o marido, tinha um monte de coisas inacabadas na casa. E aí ele tira um sarrinho do marido, falando com a mulher, dizendo assim, ele não fez isso em 3 anos. Não fez. Aí ele olha para o marido e diz, mas 3 anos atrás você decidiu fazer isso. E o marido diz, sim, eu decidi. E continuava tudo igual. Meu desafio é que você decida e coloque em prática. Que você faça. Para que daqui a 2 semanas, daqui a 2 anos, você não precise ouvir tudo isso de novo. Ao contrário, que do nosso meio surjam alguns bons testemunhos dizendo, eu simplifiquei a minha vida. Eu coloquei em prática alguns princípios da Bíblia em relação às finanças na minha vida. E hoje eu desfruto do cuidado que Deus me oferece também nessa área.